Você está aqui para despertar para o nível mais profundo da consciência de quem você é. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Meu nome é Jardel Gambetta. Deixo o convite já para você seguir esse canal. É um canal onde eu compartilho conteúdos de autoconhecimento, expansão de consciência, o despertar para uma nova vida. No vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão sobre o despertar da consciência. Do que se trata, do porquê vivemos assim, do porquê você está aqui realmente para avançar nessa autoanálise de si mesmo, nesse autoconhecer, nesse se desfazer de crenças, nesse se desfazer de limitações. Você está aqui para reconhecer que você já é tudo o que precisa ser. Você está aqui para reconhecer que a dimensão interior, ela é a causa, ela é o ponto principal de toda a sua jornada, de tudo que você pode experienciar, conquistar, viver. Você está aqui para presenciar, tornar real a existência de Deus na sua vida. Você está aqui para eliminar o tempo psicológico, ou ao menos eliminar a dependência do tempo psicológico. Você está aqui para despertar para o entendimento de leis naturais da vida. Você está aqui para despertar da total identificação com a forma. São mais ou menos esses itens aí que eu quero trazer uma reflexão, uma análise um pouco mais profunda para você entender que tudo isso que eu acabei de falar para você está ligado a uma só verdade. A verdade sobre quem você é. Sair da superfície é sempre algo difícil. Mas a superfície ela não nos completa. Ela vai nos manter no vazio. Talvez você não queira ouvir algumas coisas, algumas palavras, ou a sua mente resista a aceitar aquilo que eu vou falar nesse vídeo para você. Mas tenha certeza que permanecer aqui, ou continuar ouvindo, embora ainda não compreendendo, embora ainda achando muito estranho, embora ainda ouvindo palavras que vão contra a sua razão atual, tem o poder de lhe libertar. Reflexões como essa me aprofundaram no autoconhecimento e, de certo modo, a gente vai ouvindo mais assuntos como esse de autoconhecimento e, no fim, vamos fechando o quebra-cabeça. E é exatamente isso. Parece que o momento fecha. Esse momento você não tem como saber quando, você não tem como, de certo modo, imaginar, você não tem como estipular uma meta, porque é algo, de certo modo, natural, mas precisa dos seus passos, precisa da sua jornada, talvez consciente ou inconsciente, em direção a isso, a essa verdade. Eu falo inconsciente porque, no meu caso, eu nem percebia que estava fazendo um processo de desconstrução de crenças, ou não estava fazendo um processo de autoconhecimento, mas já estava há algum tempo, sem perceber. Sair da superfície, então, é ir para o nível mais profundo de consciência de quem você é. Você não é os seus pensamentos. O que muda isso na nossa jornada? O que muda isso na nossa vida? Absolutamente tudo. Como já diz Eckhart Tolle, autor do livro O Poder do Agora, quando você compreender que não é a sua mente, não há muito mais a compreender. Trazendo uma grande verdade de que compreender que não somos a nossa mente não é mais uma ideia, não é mais um conceito, não é mais uma informação apenas. É sim, de primeiro, uma informação para você, mas isso é sobre você alcançar esse outro nível de consciência. Você não é os seus pensamentos, e essa é uma verdade que você já pode começar a assimilar, ou deve começar a se auto-observar. Por quê? Porque os pensamentos eles estão em um nível de movimento, um nível de compulsividade, de reatividade, e você não precisa parar os seus pensamentos, você não precisa ficar com medo do que pensa ou evitar pensar aquilo que você acredita ser negativo. Você precisa reconhecer. Tomar consciência dos pensamentos é apenas reconhecer o que você está pensando agora. Não deixar que a sua atenção esteja toda envolta a pensamentos e, como a gente tem um modo comum de consciência, fazer com que estejamos sempre com 80% nos pensamentos e 20% no agora. Ou a grande parte naquilo que estamos pensando e interpretando, julgando, criticando a realidade, e apenas uma pequena parte realmente na vida, no aqui e agora. Esse estágio de consciência de total identificação com os pensamentos é chamado de estado não presente. E o não presente você não percebe o agora, porque os seus pensamentos eles são sempre a origem do passado e uma imaginação do futuro, ou seja, é sempre a memória e a imaginação
tirando a sua energia, tirando a sua total atenção consciente do momento chamado agora, esse contínuo momento no tempo, ou ainda o único momento que a vida é realmente real, tanto o passado, as memórias, quanto a imaginação, né, o futuro, são sempre reais somente no agora também. Você só sempre está no agora. E até para tornar real o seu passado através de uma lembrança, ou ainda criar alguma imaginação sobre o futuro, você só pode fazer também nesse agora. Então, despertar para esse nível mais profundo é você trazer a sua atenção para o agora, e isso acontece quando você traz a sua atenção também para o que está pensando. Não então apenas a olhar a realidade e rapidamente se identificar com um pensamento, com uma interpretação, com um conceito, com uma crítica, com um julgamento, de forma compulsiva e reativa como aprendemos. Despertar para quem você é, para além dos conceitos, para além dos nomes, é o que se trata essa transformação interior, é o que se trata essa mudança de consciência, de você não estar dando toda a sua atenção, toda a sua energia para cada pensamento, e sim estar trazendo mais atenção para o seu corpo, para o seu interior. E esse é o processo de você observar que a sua mente, ela, de certo modo, tem uma reatividade ou um modo automático de pensar. Reconhecer que somos então o observador, na minha jornada foi algo que talvez foi um estágio de se libertar dos pensamentos, é reconhecer que eu era o observador. Então aquele que observa os próprios pensamentos, a consciência observadora não é a mesma consciência que pensa. Você estar pensando, e você agora muito possivelmente pode estar utilizando o pensamento para entender, para tentar compreender, para transformar o que eu estou dizendo em mais um entendimento. Embora você esteja fazendo isso, lá no fundo, você já ouve essas palavras e já percebe essa verdade, porque você também está ouvindo com a sua consciência. Mas ela pode não estar desperta. E ela não estando desperta significa que você não foi além dos nomes, dos conceitos, daquilo que você ouve, ou da narrativa interna da sua própria mente, da voz dos seus pensamentos. É engraçado que essa voz a gente acaba não percebendo de início, né? Ou a gente pode passar a vida inteira acreditando não ser uma voz e passar a vida inteira nesse nível de identificação com os pensamentos. E você, talvez um dos primeiros passos também que você pode fazer é perceber que existe essa voz, existe essa conversa de você consigo mesmo. Você, de certo modo, pode falar muitas coisas sem nem mesmo mexer a boca. Você pode dizer, poxa, agora eu vou até ali, agora eu vou fazer aquilo, agora eu vou parar esse vídeo, agora eu vou fazer essa outra atividade. Você pode falar tudo isso apenas a nível mental. Então, perceber que existe essa voz, que é você conversando consigo mesmo o tempo todo, é um estágio aí de romper, né? É um processo, de certo modo, de romper com essa consciência totalmente identificada com os pensamentos. E aí você vai percebendo que essa voz interior da sua própria mente, ela é automática. Ela é como se fosse algo compulsivo, reativo. Ela é uma entidade à parte que acaba ganhando sua atenção, você dá corda e você acredita ser aquilo que pensa. Mas nesse nível de pensamento você não entende assuntos como esse que a gente está falando aqui. Você não precisa entender, nem deve e nem pode. Porque isso não é sobre entender, apenas é sobre você ganhar consciência. Por exemplo, ganhar a consciência de quem você é para além das palavras não é mais um entendimento, não é mais um conceito, não é mais uma palavra. É apenas você estar consciente que as palavras não podem lhe mostrar a essência. Por exemplo, a essência de Deus não é a palavra Deus. A essência de Deus é algo mais profundo, é algo mais real, é algo que está para além de apenas uma palavra. Uma palavra não pode definir Deus. Assim como uma palavra, um conceito, um nome que seja, não pode definir quem você é. Não a verdade mais essencial, mais profunda sobre quem somos, sobre quem você realmente é. Despertar para essa dimensão interior, então, de consciência, é você trazer a sua atenção para dentro no sentido de eu preciso estar mais consciente naquilo que está acontecendo na minha mente. Eu preciso estar mais consciente também naquilo que eu estou sentindo. E estar consciente não é você mudar, não é você carregar, né, uma necessidade de que seja diferente, é apenas reconhecer. Apenas o saber. O saber, claro, o saber de é isso que está acontecendo. Pronto. Não preciso mudar isso que está acontecendo. Você não precisa mudar uma emoção, não precisa mudar um pensamento. Você precisa apenas observá-lo. Então é isso, é despertar para essa dimensão de observação. É daí que surge um novo estágio de consciência, ou uma dimensão da consciência acaba se abrindo, acaba se aflorando em seu interior.
porque é o momento em que você faz essa autoanálise, essa autoconsciência. Despertar para a existência de Deus. Você pode ter muita fé em Deus, e não estamos aqui para medir a fé de ninguém, mas a minha fé, até um certo período da minha vida, foi uma fé duvidosa, uma fé que trazia medo, e isso hoje eu reconheço como não sendo a verdadeira fé, porque eu tinha pensamentos sobre Deus, eu tinha uma ideia totalmente construída, formada pela religião, por outras pessoas do que era Deus, mas eu não sentia Deus. Ou ainda, eu não tornava Deus real, sabe? Algo real de eu realmente confiar, de realmente utilizar como uma referência maior, ou de eu perceber, não, Deus existe. E Deus hoje para mim é o quê? É a inteligência da vida, ou seja, é o que permite com que estejamos aqui. É o que permite você estar me ouvindo, compreendendo essas minhas palavras, é o que permite eu estar respirando. Essa inteligência da vida, ela sempre existiu, sempre vai existir, sempre está presente para todos, mas poucos ainda estão presentes para ela. Então, não é Deus que está separado de nós, não é a vida que está errada, não é o mundo que está ao contrário. São as pessoas que estão nessa realidade, nesse mundo, nesse planeta, vivendo a separação de si mesmas. Então, quando você percebe que não, tudo está como deveria estar, as coisas estão acontecendo. Ah, mas não, o mundo está um caos, a violência. Não, quem está criando isso são as pessoas. São as pessoas dessa realidade que estão criando essa necessidade de violência ou toda essa disfunção. Então a gente percebe que somos nós que estamos desconectados dessas leis. Despertar para a existência de Deus é despertar para essas leis naturais também. Porque aí você compreende, não, existem leis espirituais aqui que governam essa realidade. E eu preciso estar mais, de certo modo, consciente delas para que eu concentre então naquilo que eu posso mudar, que é esse daqui, e eu tenha resultados diferentes. Despertar, então, para a existência de Deus é despertar também do tempo psicológico. Despertar para quem você é também é despertar desse tempo psicológico. Por quê? Porque a nossa mente torna real o passado e o futuro. E nessa dimensão de passado e futuro, você não está vendo a vida que acontece muitas vezes no aqui e agora. A realidade da vida. A nossa mente, sem perceber, ela nega o agora e ela acaba criando conceitos, nomes, uma resistência, de certo modo, sobre esse agora, tornando ele insatisfeito, incompleto, insuficiente. Então a gente passa sempre a buscar algo a mais no futuro de um estado de incompletude, sem perceber que talvez conquistar algo a mais é bom, mas vai ser novamente mais apenas um pico de adrenalina, um pico de contentamento, de alegria, e novamente vamos querer algo diferente, vamos querer mudar. Porque nesse estágio de consciência, o que a nossa mente faz é nos tirar do agora, levar para o futuro, colocar lá uma esperança e não perceber que o grande equívoco não está na vida, nas coisas que faltam à nossa volta, mas sim na falta que nós damos a nós mesmos, na desatenção que nós mesmos tiramos de nós. Então, se você não está em atenção por completa em você, e aí com isso, na sua consciência, em alinhar os seus pensamentos com essa clareza mais profunda, como consequência você colhe os resultados de estar o tempo todo não presente, né? De estar o tempo todo buscando mudar o outro, mudar o mundo, ou ainda refém das próprias emoções. Estamos aqui para despertar da forma. Que forma? Da forma do pensamento, da forma do nosso corpo. Despertar do mundo da forma nada mais é do que você acordar para a imaterialidade também da vida. O essencial é invisível aos olhos, e isso significa que existe muito que não está perceptível aos nossos olhos ou até mesmo aos nossos 5 sentidos. Existe uma realidade interior. Despertar para essa dimensão interior de consciência é você sentir a sua própria presença, sentir a vida, sentir Deus, sentir o agora. Mas esse sentir não está nada relacionado às emoções que você sente, nem relacionado a talvez o que você tem hoje de entendimento do que é um sentimento. Esse sentir é um novo estágio de percepção, digamos assim, da vida, do agora. E é isso que nos leva a nos sentir livres também, embora podemos ter um futuro aí todo pela frente, com muitos desafios, com muitos problemas. Você percebe que tanto o problema quanto o desafio, quanto toda a definição de que isso é um desafio, é da própria mente. Toda definição de problema, toda definição de algo bom ou ruim, é da própria mente. Por isso que o despertar para essa dimensão e despertar para quem você é, também é o despertar para a mente neutra, ou para a consciência observadora, consciência neutra. É como se você agora observasse de cima e percebesse que é a mente que separa, divide, dualiza tudo.
né? Essa dualidade ela surge da mente. Por que você tem que estar definindo nesse momento? Existe essa necessidade de você definir isso como positivo ou negativo. Porque a nossa própria mente, que é uma ferramenta, ela acaba criando um eu, né? Uma noção de quem você é internamente, e esse eu ele sobrevive nessa dimensão, nesse julgamento de isso é bom, isso é ruim, isso não presta, isso presta. Porque a gente mantém esse modo compulsivo de pensar através desses argumentos, dessas definições, dessas críticas, desses julgamentos. Por isso, não julgar também é um caminho aí para alcançar essa mente neutra e perceber essa liberdade. Você está aqui para sair dessa superfície. Você está aqui para aprofundar a sua consciência e atenção, principalmente em quem você realmente é. Sabendo quem você é em consciência, você tendo essa clareza, tudo mais é acrescentado. Ou você percebe que todas as coisas elas dependem, na maior parte das vezes, do nosso estado interno de consciência. E nem tudo que desejamos é o que precisamos. E aí vamos estando mais em paz com o que a vida vai nos apresentando, o que vamos vivendo, né, no aqui e agora. Espero que essa reflexão tenha lhe trazido um pouco mais de consciência, de clareza do que você deve, para onde você deve olhar, ao menos, e que possa lhe ajudar aí na sua jornada. Se gostou, deixe seu like. Se já me segue aqui, deixa aquele like para que esse vídeo alcance mais pessoas. E se você também quiser deixar um comentário, comenta aqui embaixo o que você tem, né, acompanhado ou quais as suas experiências com o autoconhecimento, com a expansão de consciência. Vou gostar muito de ver os comentários e de responder. Vamos juntos nessa transformação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!